Hola, queridos estudiantes. Bueno, entonces, para ayudarlos a comprender lo que es la mitosis y la meiosis, yo estaré presentando, ¿ok?, las diapositivas y dando una explicación breve del proceso primero de la mitosis, ¿ok? Y consiste en la división de una célula madre en la formación de dos células, ¿ok? En la división de esa célula en dos. Entonces, los objetivos de aprendizaje de esta unidad eran que identificar las etapas del ciclo celular en las células eucariotas y descubrir sus principales eventos, describir la estructura de un cromosoma duplicado, incluidos las cromátidas hermanas, los centrómeros y los cinetocoros, y explicar el significado de la mitosis y describir el proceso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la mitosis? Es un proceso de división celular. Pero, sin embargo, la mitosis es solamente una fase del ciclo celular, ¿ok? Entonces, el ciclo celular, tiene como es dividido en la interfase, ¿cierto? Que es esse de acá, y la mitosis y la citocinesis. La interfase constituye la primera fase, o intervalo R1, la fase S, ou de síntese, e la fase R2, ou segunda fase da interfase. E logo depois La mitose e posteriormente la citocinese, que é La divisão del citoplasma, ¿cierto? Y la división de las células. Entonces, miren que la mitose, ¿cierto? Es una fase que es la fase más corta del proceso de ciclo celular, ¿ok? Las células, entonces, tienen un ciclo, que es vivir, ¿cierto? Como nacer, ¿cierto? Crecer, se reproduzirem, ¿cierto? De forma a generar outras células, pero também as células se muerem. ¿Okay? Y la mitosis entonces tiene 4 fases, que es la prófase, metafase, anafase y telofase. Entonces, hablando de la interfase, ¿cierto? Que es la fase la fase anterior a la mitosis del ciclo celular es El R1 es una fase del crecimiento celular, síntesis de carbohidratos, lípidos, proteína y ARN, ¿cierto? Entonces es una etapa en que a célula procura crecer, ¿cierto? Entonces ela vai sintetizar carbohidratos, lípidos y proteína para crecer, ¿cierto? Para se nutrir y crecer. Y note que todavía el ADN no ha sido replicado. Entonces es una etapa de obtención de energía. E ocorre também Esta fase de R1 é quando as células madres, certo, também se diferencia em outros tipos celulares. Então, é muito interessante também notar, certo, que em esta fase R1 há como pontos de controle ou de resistência, certo, que se chama ponto R, ok? Acá. Mira acá este ponto R acá em la etapa R1 de la interfase. Então, em esse ponto acá, certo? Recuerden que em essa etapa a célula necessita crescer mediante a síntese de carbohidratos, lípidos e proteína. Então, se ao chegar em esse ponto acá, certo? A célula não obtuvo energia necessária, certo? Para seu crescimento celular. Então, é de volta a etapa R0, que não havia falado aún, que é uma etapa de repouso. E depois volve a R1, ok? De forma que ela vai voltar a sintetizar as biomoléculas para seu crescimento. Passada a fase R1, então entra a fase S, certo? Que é quando termina o crescimento celular e se dá a replicação de ADN. Então, os cromossomos se encontram duplicados em esta fase S. Então, como falei, replica o ADN, a célula então passa a ter a doble quantidade de ADN. Então, miren que nós como humanos temos 43 cromossomas, ok? 23 que são oriundos del padre e 23 que é oriundo de la madre, certo?
Então, esses 46 cromossomas, certo? Eles se duplicam e se convertem o quê? Em 92 cromossomos. E por que é necessário que o cromossomas, que o material genético se duplique? É necessário que se duplique porque a célula vai se dividir em dois, ok? Então, se o ADN não replicasse, certo? A célula sempre teria o quê? La metade do número de cromossomos, hasta que chegaria um momento que já a célula já nenhuma teria nenhum cromossomo de tanto se dividir, certo? Então, a mitose permite o quê? A divisão celular e o mantenimento o quê? Do material genético completo, certo? Que seria, muitas vezes vemos em los livros como 2N, certo? Significa que quando falam nos livros, textos falam de 2N, significa que é o material genético completo. E quando menciona N somente, significa que o material genético está por la mitad. Ok? E essa parte também se forma a cromatina, certo? Que vai permitir o quê? Que o ADN, ok, se converta o quê? Em cromossomo a partir do que? De seu enrodeamento. Aí também muito interessante que os centríolos, recordem que os centríolos são organelos que se encontram em citoplasma, mais especificamente em el citoesqueleto. Eles também se duplicam, certo? Assim como há uma grande síntese o quê? De ARN para formar o quê? Proteínas formadoras de los microtúbulos, que vão dar origem ao uso mitótico, certo? Então, é o uso mitótico também que vocês leram por aí. Então, são o que? É formado por microtúbulos, pero também por los centríolos, ok? Isso ocorre o que? Depois de la replicação do ADN. Então, replica o ADN para quê? Para que tenha o material genético suficiente para que cada célula tenha seu material genético completo, pero se necessita essas estruturas, certo? Del citoesqueleto o quê? Para ajudar o quê? A ralar, certo? Ou unir o quê? Esses componentes do uso mitótico com os cromossomos, que vamos ver mais adelante. Então, pero novamente acá é o que? Há um ponto de controle que é chamado o que? E2, ok? E ele assegura o que? Que esse momento aqui antecede a mitose, certo? Que a replicação do ADN que esteja finalizada, ok? Porque não faz sentido que a célula entra em um processo de mitose se não tem o doble da quantidade de ADN. Então, se isso não ocorreu, o que? A célula volta a essa etapa acá de reúno antes de entrar em la síntese, ok? Que seria a etapa em que o ADN é replicado. Então, a célula se autorregula, certo? Para, então, replicar o ADN se necessário. E se não, se está tudo ok, certo? Com relação à quantidade de material genético, então a célula entra em la fase de la mitose, ou la fase M, ok? Que essa daqui está formada o quê? Por la mitose, certo? Que seria a célula que dá origem a duas células. Uma célula dá origem a duas células, se divide, certo? Ela cresce e se divide em dois. E depois o que? La citocinese, que é a divisão citoplasmática. Okay? Acá seria o que? Uma imagem, certo? De microscopia de fluorescência em que mostra o que? La citocinese de um eriço. Então, agora vamos falar com mais detalhe de la fase M, ok? Ella também tem o que? Um ponto de restrição, que se algo não sucedeu acá bem, certo? Com a divisão celular, então, as células, o que? Essa divisão celular não sucede, ok? Volve para trás novamente. Então, aquelas fases da mitose, prófase, metáfase, anafase e telofase, certo? Acá podemos ver o que? La prófase, ok? La metafase, acá. E depois vemos o que? La telofase, certo? Em essas imagens acá não se nota o que? La anafase, ok? Então, miren que antes da prófase, certo? Que seria a primeira fase da mitose, há esse largo processo do ciclo celular que se chama interfase. Então, acá é a célula, certo? E notem o que? Que lá acá temos a membrana plasmática, temos também o que?
los centríolos, ¿cierto? Que están en el citoplasma, tenemos todo el citoplasma en blanco, tenemos la cromatina, ¿cierto? Que empieza o que a enrollar el ADN, tenemos el núcleo, ¿ok? Y todavía o que la membrana nuclear o la envoltura nuclear está presente, ¿ok? Entonces ya en la primera fase y aquí el material genético ya o que se encontra duplicado, ¿ok? Entonces en la primera fase, ¿cierto? De la mitosis, en la prófase, ¿qué acontece? Entonces empieza a formar o que? El uso mitótico, que é formado por microtúbulos e los centríolos, ok? E também o que? A cromatina já converteu o que? O material genético em cromátidas hermanas, ok? Então, as largas fibras de cromatina condensadas se apresentam como cromossomos mitóticos compactos. Cada um consiste em quê? Em duas cromátidas unidas a seus centrómeros. Acá é uma região do cromossomo que se chama centrómero e que une o quê? Uma cromátida a outra. E eles vão ser o que? Depois movidos hasta los polos por los microtúbulos, ok? E também que passa com o núcleo vai desaparecendo, certo? Ele se fragmenta e desaparece. Em la transição de la prófase para la metáfase, que passa? Então, os microtúbulos, certo? Del uso e los centríolos empiezam o que? A radiar, certo? O que? Los cromossomos para el plan medio de la célula, ok? Entonces ellos o que? De acá empiezan a migrar para el plan medio y esses de acá también. Entonces en la metafase ya o que pasa? Entonces los cromossomos ya están en el plan medio de la célula, ok? Entonces el par de centríolos también están en los polos opuestos de la célula. E os microtúbulos que ajudaram a jalar os cromossomos, ok? Então, os cromossomos se alinham no plano médio da célula e os microtúbulos de uso conectam o que? Cada cromossoma a ambos polos. Já em na fase que passa, há o que? Crescimento, certo? De uma expansão do citoplasma e da própria célula, ok? Entonces, las cromátidas hermanas que estavam antes acá en este plano medio empiezan a migrar para los polos, certo? Cada uno va migrando, essas vão sendo migrando para cá e essas migram para cá. Entonces, las cromátidas hermanas se separam em seus centrómeros, ok? Entonces, miren que acá, que cada cromátida hermana agora vai formar o que? Vão se dividir, ok? Mira esta acá em rosado, cada uma dessa cromátida hermana se converte em uma cromátida hija, ok? Se divide em dois. Ok? Então, e os polos o que? Vão se apartando, ok? Vão como estirando o que? Os cromossomas. E mirem que a célula também começa a ganhar o que? Uma forma de balão de futebol americano. E em la telofase que passa? Então, já empieza o que? A elaboração da envoltura nuclear, certo? Que já vai o que? Envolvendo os cromossomos, certo? Os centríolos que estavam antes involucrados em uso mitótico, ok? Os microtúbulos acá desaparecem, certo? Já não estão mais unidos do cromossomo, senão que estão em citoplasma, certo? E se forma também o que? O surco divisor, certo? Que vai permitir depois o que? A citocinese e a separação dessas duas células, ok? Então, acá os cromossomos se agrupam em los polos, volvem a seu estado relajado de repouso e começam a formar as inventuras nucleares e a citocinese produz o que? Duas células hijas, ok? Então, novamente acá para que vejam todo o processo, ok? Desde a interfase, onde que o material genético que ha sido duplicado, ok? Acá o que? A formação do uso mitótico e o desaparecimento da membrana nuclear. Acá as células então começam o que? A radiar os cromossomos para o plano médio, certo? Mediante o que? A presença de microtúbulos que agarram o que?
o centrómero, certo, de cada cromossomo, lá na fase onde que os cromossomos começam a se dirigir para cada polo da célula, e na telofase onde os cromossomos já estão envoltos por o quê? Por uma membrana nuclear, certo? E impeçam que a formar o suco divisor, certo? Que vai proporcionar o quê? A citocinese, a divisão citoplasmática da célula e a formação de duas células vivas. Então, acá podemos ver algumas imagens do que de la citocinese, ok? Em el erizo acá, em uma planta e acá em outro animal. Então, com relação aos tipos de células, certo? E sua capacidade de divisão, então, as células que são especializadas, ou seja, que perderam sua capacidade de divisão e não se dividem mais como algumas neuronas, ok? Então, essas células sempre estão em quê? Na etapa reserva, porque elas não voltam mais a se dividirem, certo? As células madres, certo? Que se dividem constantemente para quê? Generar tecidos ou órgãos que se han dañado e podem diferenciar-se em el tecido que requer repassar-se ou quedar-se sempre como células madres, certo? São células que têm a capacidade de o quê? De se diferenciar em diferentes tipos celulares, ok? De diferentes tecidos, ok? Estão presentes em nosso corpo. As células que são chamadas de especiais porque se dividem em circunstâncias especiais, como por exemplo, quando se necessita formar uma cicatriz. Então, exemplos dessas células são células de músculo liso ou del epitélio estomacal. Então, por exemplo, quando hacemos um corte, por exemplo, em la piel, certo? Em nosso braço, então vai ter o quê? Células que vão ajudar o quê? A rehacer esse tecido mediante o que? A divisão celular, certo? As células vão que se dividindo, hasta o que? Que recubra o que? O tecido epitelial. E que passa com as células cancerosas, certo? Ou porque, como sucede, por exemplo, o câncer, certo? Ocorre o que? Porque as células o que? Perdem a capacidade, certo? Sofrer algum tipo de mutação e perdem a capacidade de regular sua divisão celular. Certo? Então, vimos que o processo de divisão celular, aí o ciclo celular, certo? Que é um processo muito complexo, certo? E que incluso há pontos o que? De restrição, que seriam pontos, mira, acá está tudo bem, siga adelante, certo? Passe para a outra fase. Então, as células cancerosas o que? Perdem essa capacidade, certo? De autorregular, então se multiplica de forma o quê? De forma indefinida, pero com um comportamento anormal, certo? E com componentes celulares muitas vezes que vão ser daninhos, ok? Para os seres vivos. Então, qual seria a importância da mitose? É que ela permite o quê? Que a célula progenitora otorgue a suas hijas a mesma dotação cromossômica, certo? A mesma função e quase o mesmo tamanho. Además do que em los seres multicelulares permite a reparação de los tejidos e o crescimento do organismo. Okay? Então, permite o quê? O mesmo número de cromossomos, a mesma função celular, também reparação de tecidos e o crescimento do organismo. Se pensamos em um bebê, certo? Como um bebê passa de um indivíduo como muito pequenito, certo? E vai crescendo todos os meses, certo? Hasta, por exemplo, os 5 anos de idade. O que permite seu crescimento, certo? Seria o que? O ciclo celular através da mitose, em que suas células o que? Vão se dividindo e vão cada vez o que? Sucedendo, aparecendo novas células, certo? Isso que vai permitir o que? O crescimento de tecidos, órgãos, certo? E o próprio crescimento, por consequente, de um ser vivo. Então, acá essa tabla, certo? Só para que vejam. Acá temos dois tipos de célula, uma vegetal, que é o frígolo, e o outro fibroblasto, que é uma célula do nosso tecido conjuntivo, ok? E acá mostra o que? Todo o ciclo completo. Então, para que ocorra o ciclo celular em um frígolo, leva o que? 19 horas e o fibroblasto 22 horas, ou seja, hasta que uma célula se divida em dois, demora 22 ou 19 horas. La fase del reúno em el frijol ou em la bichuela demora o quê? 5 horas
em la fase de síntese, certo? De replicação del ADN 7 horas e la fase R2, ok? De duplicação de centríolos e formação das proteínas de los microtúbulos 5 horas. E depois la mitose apenas o quê? 2 horas, ok? Para que as células terminem ou finalizem a divisão celular. De la mesma forma, o que ocorre isso com o fibroblasto, ok? As etapas que são como a mais larga seria de la síntese de ADN, de la replicação do material genético, certo? E a fase como mais curta seria da formação de los centríolos, certo? Duplicação de los centríolos e da formação das proteínas que vão dar origem, que dão as proteínas dos microtúbulos que dão origem ao osso mitótico. Então, para terminar, certo? Que as milamitoses é um processo que de divisão celular em que uma célula madre, certo? Dá origem a duas células hijas, certo? Com a mesma quantidade de material genético, ok? Se é uma célula humana, então essa célula que tinha 46 cromossomas forma duas células hijas, cada uma com 46 cromossomos. Então, qual a importância da mitose? Falamos, certo? Crescimento celular, crescimento de um ser vivo, reparação de tecidos. Quais são as etapas do ciclo celular? Então, falamos o que? De la interfase, que é a etapa mais larga, depois vem a mitose, que é a fase mais curta, e subsequente vem a citocinese. E qual é o número de cromossomos ao início e ao final de cada processo, como mencionei? Então, uma célula tem 46 cromossomos. Então, na interfase duplica essa quantidade, então se converte em 92 cromossomos. E ao entrar em la mitose, certo? Esses 92 cromossomos, cada um o quê? Desses 96 cromossomos, cada um vai para uma célula. Então, 43 vai para uma célula e 43 vai para outra célula, certo? De modo que cada célula o quê? Queda com a mesma quantidade de cromossomas do que a célula madre, que são 43 cromossomos em los seres vivos, em los seres humanos, perdão.